Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos falar sobre a situação do atacante Wesley e também sobre a situação do atacante Pedro Henrique. Só que antes, família, eu peço a vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nós não somos absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, prestem atenção. Começando sobre o Pedro Henrique, uma informação que foi divulgada na tarde de ontem de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do jogador, e o jornalista Samuel Venâncio, na parte da noite, falou que sim, o Cruzeiro consultou a situação do atleta, porém a negociação não tinha ido para frente. E nesta quarta-feira nós tivemos aí a informação de que o Corinthians fechou a contratação do atacante Pedro Henrique de forma definitiva. Aos 32 anos de idade, o jogador vai se transferir por 6 milhões de reais. Coragem do Corinthians, pagar um valor alto por um jogador que estava na reserva do Internacional e que já tem 32 anos de idade. Eu, particularmente, não pagaria este valor pela contratação do Pedro Henrique, só pagaria pelo empréstimo do atleta porque é um bom atacante. E sobre a situação do Wesley, essa aí tem rendido muitos comentários, principalmente na mídia mineira. E eu vou estar colocando na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre este assunto. Sobre a saída do Wesley ser ou não uma boa para o Cruzeiro. Se liga no que eles falaram. Então assim, essa mesma argumentação não vale para quem tá vindo? Mas qual é o link? Não entendi. O Wesley do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Mas é que o Wesley não, o Wesley não substitui o Pedro Henrique, né? Não. Só falando do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, se o Pedro Henrique fosse ponta, ele ficaria no Inter. Mas ele não é ponta porque o Cudê não quer. Perfeito. Fim da discussão. Entendeu? Tá bem, e ele vai querer o Wesley. Então, é um jogador muito mais novo, um jogador que tem ainda um potencial a ser lapidado. Ok, assim, mas tu tá trocando um jogador de 24 por 33. Não tem comparação entre o Wesley e o Pedro Henrique. Vai gastar 2 milhões de euros. É menos que 2 milhões de euros. É quanto é que é? É menos, é 60% de 2 milhões de euros. De que é? 800 mil euros. Porra, 8? Porque o Inter tá gastando com as peles, hein? O Inter tá gastando todos... 1 milhão e 200, perdão. O Inter tá gastando todo o dinheiro, né? Parabéns ao Inter. Eu vou dizer pra vocês o que eu acho. E eu não tenho nenhum problema, porque os cortes aconteceu comigo com a Alan Patrick. Maravilhoso, por sinal. E os cortes estão aí. Mas esse é mais fácil, acho. Só que a gente tem que falar. Alan Patrick Mas é que a gente tem que falar antes, tá? Sim. E eu não tenho nenhum problema de chegar aqui depois, o Wesley se consagrar, entendeu? E virar tudo aquilo que ele não é, né? Saber o que fazer no momento de decisão do lance, tá com a imagem do Wesley do Cruzeiro, Ribeiro. Entendeu? Tudo isso, tá? O problema é que o Wesley, o Inter está contratando um jogador que está em péssima fase. Sim. É um jogador que tem uma enorme dificuldade de entendimento do jogo. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para definir o lance. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para finalizar. Tu tá falando do Wesley ou do Pedro Henrique? Eu tô falando do Wesley. Apareceu o Pedro Henrique. Tá? Agora, ele é veloz, ele tem um bom drible, né? E ele tem 24 anos. Ok. Tá? Tá, mas só que ele custa tá 1 milhão e 200 mil euros. Tá com a imagem dele do Cruzeiro quando ele destruiu na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele não destruiu, né? Fez gol na final. Como não? Fez gol na final, jogou super bem contra o Grêmio. Eu acho o seguinte... É um menino de 24 anos, Roberto, definiu que a carreira do cara não serve mais com 24 anos. Eu não falei. Eu falei pontos negativos e pontos positivos dele no momento. E a primeira coisa que eu falei no momento ele não tem pontos positivos, né? Ele pode chegar aqui e se tornar um sucesso e não tem nenhum problema. Que bom, vou ficar assim, que legal. Tá? Agora eu tenho que dizer o que eu acho. O Inter está fazendo, na minha opinião, uma péssima troca. Eu acho que o Inter faz. Mas é que não é uma troca, esse é o ponto. Não é uma troca. O Pedro Henrique hoje é atacante no time do Cudê. Ele vai concorrer com o Alário, com o Borré, com o Valência, com o Alan Patrick. Ele não vai jogar. São 4 na frente dele, talvez 5 com o Lucas. A gente pode discutir o erro de avaliação do Cudê em relação... Entendeu? Tem sérios riscos pelo momento do jogador, tá? Agora, repito, tomara que dê certo, tomara que o Cudê faça um trabalho, né,
que dê tempo a gente fazer um trabalho de finalização, sabe, como é que é a tomada de decisão. Mas o Wesley do Cruzeiro fora de campo, esse não tem conversa. O que chegava pra gente é que o Wesley não aceitava nem jogar do outro lado quando o treinador pedia. Então, problema do Cudê agora. O Wesley foi um cara que ficou devendo realmente no Cruzeiro, que teve um bom início no Palmeiras, esteve à frente inclusive do Gabriel Veron, que o Cruzeiro trouxe agora e tem esperança de recuperá-lo, né? E que o Veron se recupere fisicamente e recuperar o futebol, que é muito bom jogador tecnicamente o Gabriel Veron, mas lá no Palmeiras, durante algumas escolhas, né? O Wesley esteve até muitas vezes à frente do Gabriel Veron. O Wesley não aconteceu no Cruzeiro e tecnicamente isso pode acontecer com qualquer atleta, mas o Wesley do Cruzeiro fora de campo, esse não tem conversa. Porque o Wesley deixou o time não só pela quantidade de gols que ele perdia, mas também por problemas fora do campo. Enquanto o Cruzeiro tinha um Bruno Rodrigues, que era muito mais jogador que o Wesley, porque inclusive está lá no Palmeiras agora. O Bruno Rodrigues jogava até de lateral, o que chegava pra gente é que o Wesley não aceitava nem jogar do outro lado, quando o treinador pedia. Então, problema do Cudê agora, se vai conseguir fazer o Wesley jogar. Concordo com o Edu, que ele já mostrou qualidade, mas aqui no Cruzeiro foi um negócio muito ruim, e que bom que o Cruzeiro conseguiu se livrar da dívida e de um problema, porque o Wesley se transformou num problema no Cruzeiro. 2 jogos, 4 gols, 2 assistências, 10 cartões amarelos e 1 vermelho, Hugo Eduardo. Misericórdia, Bebel, pelo amor de Deus. Bebel, o negócio é o seguinte, ontem eu tava lá com o pessoal da Jabô Celeste, eu tava com os meus amigos e todo mundo começou a me mandar mensagem no privado. Falando, Gão, você viu sobre o Wesley que o Internacional estaria disposto aí de repente a comprar o Wesley e tal. Aí eu virei e falei assim, deixa eu conferir esse negócio melhor aqui. Mandei umas perguntas para alguns contatos, os caras falaram assim, então, a informação que nós temos para você, que o Internacional pagaria o restante desse compromisso do Cruzeiro com o Palmeiras, que seria em torno de 10 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos do atacante. No ano passado, quando o Cruzeiro começou a falar, vamos trazer o Wesley por 16 milhões e tal, eu falei assim, não vale esse valor. Não vale esse valor, porque o Wesley, no Palmeiras, ele era mais aquele jogador que ele compunha o elenco. Ele não era um protagonista do time do Palmeiras. Consequentemente, eu não via ele como sendo a possibilidade de ser um protagonista no time do Cruzeiro, né? Ah, o Gão, mas nossa, olha o momento que o Cruzeiro vive, a dificuldade, e eu entendo tudo isso, mas 16 milhões cai por terra qualquer tipo de argumento sobre dificuldade financeira, sobre problemas que possam ter aí, de repente, contratar jogadores. Poderia ter feito um investimento maior em outros jogadores, inclusive revelado jogadores da base que cobrei muito no ano passado, que saíram daqui e a gente não viu atuar no time profissional do Cruzeiro, que perderam espaço também, nesse sentido. Então, o Internacional estaria disposto a assumir esse compromisso do Cruzeiro. 10,6 milhões diante do Palmeiras seria o que o Internacional pagaria para ter 50% do Wesley. Um recado para o Internacional. Craque, gênio, o homem é uma máquina. Pode levar o homem. Pode levar. E pelo visto, a opinião celeste aqui no chat é... Você não concorda? De jeito nenhum. Acho um grandíssimo erro. O Cruzeiro não vai conseguir trazer um jogador no nível do Wesley pra ter no elenco. Não vai conseguir substituir o Verón. É maior, melhor, pior ou igual? Tem a curva de crescimento, de potencial maior, por ser mais jovem e tudo mais. Mas o Wesley já mostrou mais do que o Verón na carreira. Então você é contra. O Verón jogava menos do que o Wesley quando os dois jogavam juntos no Palmeiras, ainda que pese que o Verón era muito mais jovem naquela época, né? Mas enfim, eu acho que o Wesley já deu mais demonstrações na carreira do que o Verón. O Verón pode ser um jogador. O Verón foi vendido pro Porto por 10 milhões de euros. Não, gente. sim, o Wesley não chegou nem perto disso na carreira dele, gente. Calma, vamos segurar um pouquinho. Mas dentro de campo, é o que eu tô falando. Dentro de campo, o Wesley fez mais do que o Verón na carreira até aqui. Eu acho que o Verón vai ser um jogador maior do que o Wesley lá na frente. A curva de potencial dele é pra isso, embora ele ainda não tenha conseguido desenvolver como se esperava, tanto que foi emprestado ao Cruzeiro agora. Não ficou lá em Portugal. Mas enfim, eu acho que infelizmente o Cruzeiro está abrindo mão de um jogador que teve um ano ruim, como quase todos os outros atacantes do Cruzeiro. O Cruzeiro teve um ataque ridículo no ano passado, ridículo, não colocava medo em ninguém. Tá limpando ele, né? Como disse o Cabide, de fato quase todos aí foram embora ou estão indo embora. Mas enfim, até aqui trouxe o Dineno, que tem dado boas demonstrações. Trouxe o Gabriel Veron, que ainda não jogou, se machucou e tudo mais. E só. Eu acho que tá abrindo mão de gente demais, tendo
pouca condição de trazer gente bem melhor. Aí é o E ponto. isso eu acho que Aí é o problema. ponto que eu concordo. Aí é o ponto que eu concordo. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!